Olá pessoal, eu sou a Mônica Miller. Vamos para mais uma aula. Agora nós vamos começar a sequência de língua portuguesa, interpretação de texto. Essa é a nossa primeira aula. Fica ligado que vai ter várias dicas para que você faça uma excelente prova de língua portuguesa, seja ela de concurso, de Enem, né? Voltada aí para o que você precisa. Vamos lá. Para interpretar bem, você precisa. Então, tem algumas dicas, né, desse primeiro slide sobre o que você precisa para você conseguir interpretar, né? Porque percebe-se, né, muitas pessoas nos contam que tem muita dificuldade na interpretação de texto. Então, para interpretar, você precisa interpretar as provas inteiras, tanto da escola, quanto do Enem, quanto de concurso público. Então, nós precisamos interpretar cada questão que aparece para a gente resolver, né? E em língua portuguesa isso se torna um pouquinho mais complicado, visto que a sua interpretação vai pontuar ou não, você vai ficar atrás do seu candidato, dos outros candidatos, ou você vai eliminar acertando as questões mais difíceis, que normalmente são de interpretação de texto. Vamos lá. Então, o que você precisa? Você precisa desenvolver o gosto pela leitura. Você precisa ler livros, jornais, revistas, mensagens, artigos, né, sobre o que você se interessa, porque você precisa ler, desenvolver esse gosto, essa fluidez, né, essa intimidade com a leitura. Aumentar o seu vocabulário. Gente, o vocabulário é essencial para você fazer uma redação, né, para você entender o que aquela questão está pedindo. Então, aumentar o vocabulário é excelente. E a gente aumenta o vocabulário a partir do gosto pela leitura. Quanto mais a gente lê, a gente aumenta o vocabulário. Depois, não se deixe levar pela primeira impressão. Às vezes aquela questão que parece muito difícil, ela não é tão difícil assim. Então basta que você tenha calma, respire e leia novamente, que é o que diz ali o outro item. Ler o texto 2 ou 3 vezes atentamente antes de tentar responder a qualquer pergunta. Então você precisa ler aquilo que se pede, né? Várias vezes, atentamente. Se você puder sublinhar, circular palavras que você acha importante ali, né? É muito bom. As questões de interpretação podem ser localizadas, por exemplo, voltadas só para um determinado trecho ou referir-se ao conjunto, ou seja, as ideias gerais do texto. Então, o que a gente precisa com esse ponto, né? A gente precisa entender que a gente não precisa ler o texto inteiro para resolver determinadas questões. Então, evita, né, o cansaço mental. O que a gente pode fazer? A gente vai lá no que está se pedindo, a gente vai encontrar. Normalmente existe ali qual é a linha, qual é o parágrafo, e a gente vai direto lá, tá? Se for ideia geral do texto, a gente vai precisar dar uma lida no texto inteiro. Mas as questões que não precisa, gente, evita, vai lá direto na questão para você não se cansar tanto, né? Depois, há questões que pedem conhecimento fora do texto. Então, existem questões que não é só aquilo que está escrito ali que vai responder. Você precisa ter uma noção de mundo, né? De atualidades, do que está acontecendo no mundo, do que aconteceu. Então, gente, fiquem atentos aos fatos, né? Que tudo pode também ter a ver com isso. E se você conhecer, se você já tiver lido sobre, você vai ficar bem mais tranquilo para resolver as questões. Bom, vamos começar então nosso conteúdo dessa primeira aula, que se chama paráfrase. O que é paráfrase? A reescritura de um texto sem a alteração de sentido. É muito comum que a gente pegue questões dessa forma, né? Com trechos, né? Aquelas famosas, qual item está reescrevendo a frase com outro sentido, né? Mais ou menos assim. Então, a gente precisa ter essa noção, tá? Questões de interpretação, com frequência, se baseiam nesse conhecimento e nessa técnica. Vários recursos podem ser utilizados para parafrasear um texto. Então, a gente tem ali emprego de sinônimos, ou seja, as palavras que têm o mesmo significado. Embora voltasse cedo, deixava os pais preocupados. Conquanto
retornasse cedo deixava os genitores preocupados. Então, a gente tem aqui o embora e o conquanto com o mesmo sentido. E pais e genitores também, né? Então, embora, conquanto, né? Mesmo que voltasse cedo, deixava os pais preocupados. Emprego de antônimos. Então, o que são antônimos, gente? São palavras que dizem o contrário daquilo que foi dito anteriormente, com apoio de uma palavra negativa. Então, aqui a gente, além de ter o antônimo, né, a gente vai formar essa frase com o apoio de uma palavra negativa. Então, ele era fraco e foi transformado em ele não era forte, né? Aqui a gente fez um antônimo de ele, um antônimo utilizando o apoio de uma palavra negativa, tá? Ele era fraco, ele não era forte, quer dizer a mesma coisa, né? Só que vamos supor que a frase fosse ele era forte. E a gente pode transformar em ele era fraco e ele não era forte. Então, na frase ele era forte, eu falo também o contrário quando eu digo que ele não era, né? Ele não era forte ou ele era fraco. É um antônimo de ele era forte. 3. Utilização de termos anafóricos. Gente, sempre cai uma questãozinha sobre anáfora, né? Isso é, que remetem a outros já citados no texto. Então, uma anáfora é aquilo que vai remeter a um outro termo que já foi falado no texto. Exemplo: Paulo e Antônio já saíram. Paulo foi ao colégio, Antônio ao cinema. Então, cada um foi a um lugar. Paulo e Antônio já saíram. Aquele foi ao colégio e este ao cinema. Então, a gente tem lá, quem é aquele? Aquele é Paulo, certo? Eu estou me referindo ao Paulo. E este é o que está mais perto, né? Ou seja, o último que foi citado, Antônio. Então, a gente vai ver construções dessa forma, tá? O aquele seria o que foi dito anteriormente, mais longe, digamos assim, no final da frase. E o este é o mais próximo da próxima frase. 4. Troca de termo verbal para por nominal e vice-versa. Então, a gente tem lá, é necessário que todos colaborem. É necessária a colaboração de todos. Então, a gente transformou aqui, ó, a gente usou colaboração como um substantivo. É necessária o quê? A colaboração de todos. É necessário, então aqui a gente tem que todos colaborem, certo? A gente tem um verbo aqui, ó, colaborar na terceira pessoa do plural. Aqui a gente tem um substantivo. A colaboração o colaborar, né? Virou a colaboração, que virou um substantivo. Quero respeito do grupo. Respeito do grupo. Quero respeito de quem? Do grupo. Quero que o grupo me respeite. Que o grupo me respeite. A gente está dizendo a mesma coisa, né? Só que a gente usou ali uma troca de um termo verbal por um termo nominal, ok? Item 5. Omissão de termos facilmente subentendidos. Então, termos que são, digamos assim, lógicos, né? Eles podem ser omitidos. Ou seja, ele pode não estar na frase. Nós desejávamos uma missão mais delicada, mais importante. E aí a gente pode substituir por desejávamos missão mais delicada e importante. Então, a gente suprimiu aqui, né? O nós, que é o pronome pessoal, do caso reto, primeira pessoa do plural. Desejávamos uma missão mais delicada. Nós desejávamos o quê? Uma missão mais delicada, mais importante. Aqui ele já foi direto. Desejávamos missão mais delicada e importante. Né? Então, ele suprimiu o nós e o uma da missão.
certo? 6. Mudança de ordem dos termos do período. Então, a gente pode fazer uma inversão. Lendo o jornal, cheguei à conclusão de que tudo aquilo seria esquecido após 3 ou 4 meses de investigação. Lendo o jornal, cheguei à conclusão, né, de que tudo aquilo seria esquecido após 3 ou 4 meses de investigação. Vamos ver como vai ficar a frase quando a gente muda a ordem dos termos. Cheguei à conclusão, lendo o jornal, de que tudo aquilo seria esquecido, de que tudo aquilo, com 3 ou 4 meses de pesquisa, seria esquecido. Então, a gente inverteu aí os termos da frase, ok? 7. O que a gente pode ver também, né, nas provas? Mudança de voz verbal. Então, o que é a voz verbal? Né? A gente tem a voz ativa, voz passiva. Passiva pode ser analítica ou sintética, ok? Vamos relembrar. A mulher plantou uma roseira em seu jardim. Voz ativa, por quê? A mulher foi lá e plantou. A mulher plantou. Então, a gente tem aí o sujeito, a mulher, né? O predicado plantou uma roseira em seu jardim. A gente tem lá. Transformando essa voz ativa em voz passiva analítica, a gente vai ter uma roseira foi plantada pela mulher em seu jardim. Voz passiva analítica. Por quê, gente? Porque a gente colocou lá, foi plantada por. Observação. Se o sujeito for indeterminado, vamos lembrar, verbo na terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso na frase, haverá duas mudanças possíveis. Então, gente, se o sujeito for indeterminado, a gente vai poder usar tanto a voz passiva analítica quanto a voz passiva sintética. Então, a analítica é aquela que a gente vai botar foi feito por, né? E a voz passiva sintética a gente vai usar ali, ó, o ser, né? Plantaram uma roseira. Uma roseira foi plantada. Por que plantaram uma roseira? Porque eu não sei quem foi. Quem foi que plantou uma roseira? Não sei, né? Por isso que o sujeito é indeterminado, porque nós não sabemos quem foi. Uma roseira foi plantada. Por quê? Não sei. Então ela só foi plantada. Plantou-se uma roseira. Quem que plantou? Não sei. Então, essa forma, ela recebe aí duas possibilidades, na verdade 3, né? A gente pode colocar a voz ativa, a voz analítica e a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A sintética, gente, lembra que sintetiza, né? Aglomera, junta, tá? E a analítica, vamos lembrar que uma análise é feita de uma forma mais longa, mais cuidadosa, né? Um jeito aí da gente conseguir gravar o que é voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, é comum que a gente encontre aí nos concursos essa forma, tá? 8. Troca de discurso. Naquela tarde, Pedro dirigiu-se ao pai dizendo: cortarei a grama sozinho. É um discurso direto, certo? Muito bem. Ele disse, tá ali a fala dele, diretamente. Se eu colocar aí no discurso indireto, a gente vai contar a história, né? Naquela tarde, Pedro dirigiu-se ao pai dizendo que cortaria a grama sozinho. Então, eu estou contando, né, o que Pedro disse. Mas não sou Pedro dizendo. Então, eu sou uma pessoa que contou o que o Pedro disse. Então, é um discurso indireto. 9. Troca de palavras por expressões perifrásticas. O que é perifrásticas? Depois a gente vai falar sobre perífrase, né? Então, a gente vai, na continuação das aulas, a gente vai entender o que são expressões perifrásticas. Mas acredito que vocês já vão começar a entender agora. Exemplo. Castro Alves visitou Paris naquele ano. Então, eu peguei ali o Castro Alves visitou, certo?
o poeta dos escravos. Então eu troquei aí a forma como eu falei sobre Castro Alves, né? Eu não falei o nome dele, eu chamei ele de o poeta dos escravos, visitou a Cidade de Luz naquele ano. Cidade de Luz é Paris. Por isso que a gente viu anteriormente que a gente às vezes precisa de um conhecimento fora do que o texto está nos trazendo, né? Só quem lê, quem estudou, vai saber que Paris é chamada de Cidade de Luz, certo? E que Castro Alves, ele escrevia, né, sobre a escravidão. Então, Castro Alves, o poeta dos escravos, visitou Paris, que na verdade também pode ser conhecida como a Cidade de Luz, naquele ano. Então, a gente trocou esses termos, tá? Então, vocês conseguem entender? E tudo isso tem um nome, né? Que a gente vai ver mais adiante. 10. Uma outra possibilidade é a troca de locuções por palavras e vice-versa. Por isso que é sempre bom a gente substituir, a gente entender o que o autor fez ali no texto para que a gente possa responder com mais segurança. Então vamos lá. O homem da cidade não conhece a linguagem do céu. Foi trocado por o homem urbano, ó, da cidade é a mesma coisa que urbano, certo? Não conhece a linguagem do céu celeste. Né? Então, a gente pode trocar essas locuções, que são formadas por duas ou mais palavras, ó, da cidade, do céu, duas palavras, que se transformaram em o homem urbano. Urbano é quem é da cidade. E se fosse do campo, o homem rural, certo? Não conhece a linguagem do céu ou celeste. Da cidade e do céu são locuções adjetivas, que servem para dar característica a um substantivo e corresponde aos adjetivos urbano e celeste, né? É importante conhecer um bom número de locuções adjetivas. Então a gente tem, né, quem tem aí a gramática ou o livro para estudar língua portuguesa vai ter as locuções adjetivas que a gente viu na escola, né? Então, da terra, terrena, do mar, marítimo. Então, são essas locuções adjetivas, né? Por exemplo, eu posso dizer que os ventos do mar, né? E eu posso dizer os ventos marítimos, certo? Que são do mar. O cavalo do mar se chama o cavalo marinho, né? Então, a gente tem aí algumas locuções adjetivas que nós utilizamos normalmente e que vale a pena dar uma lidinha para a gente recordar. Mas eu só queria que vocês prestassem atenção nessas trocas, na verdade, né? Que nós podemos dizer de formas diferentes e assim nós fazemos também nas redações. Vamos fazer um exercício? Vamos lá. O homem caminha pela vida muitas vezes desnorteado por não reconhecer no seu íntimo a importância de todos os instantes, de todas as coisas, simples ou grandiosas. Então vamos lá. A gente vai observar essas reconstruções da frase principal que eu acabei de ler e nós vamos ver qual é a frase que que muda o sentido, né? Que não é a mesma, não diz a mesma coisa do que essa frase aqui principal, tá bom? Vamos lá, vamos ler. Então o que está dizendo aqui, né? O homem caminha pela vida muitas vezes desnorteado, por não reconhecer no seu íntimo a importância de todos os instantes, de todas as coisas, simples ou grandiosas. Na letra A, a construção ficou da seguinte maneira: frequentemente sem rumo, segue o homem pela vida por não reconhecer no seu íntimo o valor de todos os instantes, de todas as coisas, sejam simples ou grandiosas. Letra B. Não reconhecendo em seu âmago a importância de todos os momentos, de todas as coisas, simples ou grandiosas, o homem caminha pela vida muitas vezes desnorteado. Ok? Quer dizer a mesma coisa. C. Como não reconhece no seu íntimo o valor de todos os momentos, de todas as coisas, sejam elas simples ou não, o homem vai pela vida frequentemente desnorteado.
Ok, né? D. O ser humano segue, com frequência, vida fora, sem rumo, porquanto não reconhece em seu interior a importância de todos os instantes, de todas as coisas simples ou grandiosas. Então, aqui a gente tem um porquanto, que é uma palavrinha que a gente não costuma usar, certo? Então, o que eu vou fazer na minha prova? Eu vou marcar essa palavrinha e vou deixar ela marcadinha, depois eu penso sobre ela. Na letra E diz o seguinte: o homem caminha pela vida sempre. Gente, cuidado com os advérbios, tá? Advérbio é sempre, né? Nunca. Então a gente tem que tomar cuidado com esses advérbios de tempo. Sempre. Sempre quer dizer que tem uma frequência, né? Que acontece sempre. E então a gente tem que tomar cuidado. Toda vez que a gente vê um advérbio na nossa prova, a gente marca ele, independente da questão que for, se for língua portuguesa, se for específica, qualquer coisa. Marca esse sempre, tá? Marca o nunca, né? Marca aí o não, tá? A gente precisa de verbo de negação, né? Não, porque a gente precisa analisar que essas palavras são perigosas, tá? O homem caminha pela vida sempre desnorteado. Aqui eu já poderia parar. Por quê? Aqui ele diz para mim muitas vezes. Muitas vezes ele pode ter mesmo sentido de frequentemente. Ó, a importância de momentos, todas as coisas. O homem caminha muitas vezes, que deu o mesmo sentido lá de cima. Mesmas palavras, né? Se de todas as coisas, o homem vai pela vida frequentemente desnorteado. Mesma coisa, muitas vezes, frequentemente. O homem segue com frequência, ó, com frequência. Então ele não diz lá no nosso texto que é sempre. Isso aqui tá bem claro, né? Então quando eu cheguei na letra E, que eu me deparei aí, o homem caminha pela vida sempre desnorteado. Primeiro que eu já marquei o sempre porque ele é um advérbio. Eu já tenho medinho de advérbio. Então vamos lá. Sempre não quer dizer muitas vezes, né? Não quer dizer frequentemente, não quer dizer com frequência. Sempre é sempre, né? O contrário de sempre é nunca, certo? Sempre desnorteado por não reconhecer em seu mundo íntimo o valor de cada momento, de cada coisa, seja ela simples ou grandiosa, tá? Então, a nossa resposta é a letra E, né? Porque esse sempre, como a gente já poderia desconfiar dele desde o início, esse advérbio, digamos assim, que ele estragou o sentido da frase, certo? Bom, vamos lá para as observações agora, gente. A. Tenha cuidado com a mudança de posição dos termos dentro da frase. Gente, tenha cuidado com essa mudança de posição. Analisa direitinho. Por exemplo, encontrei determinadas pessoas naquela cidade. Encontrei pessoas determinadas naquela cidade. Eu só troquei de lugar e olha o que aconteceu, né? Se eu encontrei na primeira frase, determinadas é um pronome indefinido, né? Encontrei determinadas pessoas, algumas pessoas, né? Equivalente a certas, umas, algumas. Na segunda, ela é um adjetivo. Olha só, gente, que confusão que poderia fazer se a gente não estivesse estudando. Na segunda, é um adjetivo e significa pessoas decididas, pessoas determinadas, né? Pessoas que estão ali decididas para lutar pelo que elas pretendem, pelo que elas querem, ok? B, outra coisa que é uma dica, assim, crucial. Cuidado com a pontuação. Nós sabemos que nós temos dificuldades com a pontuação. Então, gente, uma vírgula troca todo o sentido de uma frase. Preste atenção. Exemplo, a criança agitada corria pelo quintal. Quem é agitada? A criança. A criança agitada é a característica de uma determinada criança, né? Ela corria pelo quintal. Aqui na segunda frase, a gente colocou agitada entre vírgulas. Então, olha, a criança agitada corria pelo quintal. Então, ali eu coloquei entre vírgulas. Quando eu coloco entre vírgulas, eu estou explicando, né,
o que a criança é, como a forma, né? Não é como a criança é, como a criança é na primeira, criança agitada, uma característica da criança. Na segunda, era a forma como ela corria pelo quintal. A criança agitada quer dizer que ela não é sempre agitada, né? Naquele momento ela estava agitada, corria pelo quintal. Então é a forma como ela corre. Na primeira frase, o adjetivo agitada indica uma característica da criança, como eu falei, algo inerente a ela, né? Então, é uma pessoa sempre agitada. Aqui o sempre, ó, o advérbio, sempre agitada. Na segunda, as vírgulas indicam que a criança está agitada naquele momento, né? Então, foi naquele momento que a criança se agitou. Ela não é agitada sempre, sem que necessariamente ela seja no seu dia a dia. Conseguiram perceber como uma vírgula, né? Uma troca de posição de uma palavra, ela já ganha uma ideia totalmente diferente. Então, espero que essa aula tenha sido aí importante para vocês e até a próxima aula. Quem está assistindo a nossa aula pelo canal do YouTube, né? Nós temos aí o curso de conhecimentos didático-pedagógicos para concurso, que está com uma novidade, que são as aulas de língua portuguesa. Então, essa primeira aula está sendo liberada para todos, né? Inclusive quem segue nosso canal. Porém, para a continuação dessa aula, vou deixar o link na descrição do vídeo, é necessário estar aí inscrito no nosso curso. Como acontece esse curso? Gente, não tem aulas marcadas com horários marcados, não. Esse curso já está tudo pronto. Você pode. A ideia é que você comece de acordo com a ordem, né? A ordem que já está determinada aí, porque foi uma ordem que eu consegui, inclusive eu, né? Faço aí vários concursos públicos, eu consegui entender muito melhor. Então é uma progressão didática aí muito legal, que como eu também sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga, eu entendo um pouquinho mais assim de como a gente aprende. Então foi estruturada dessa forma, para que a gente aprenda, para que a gente fixe os conteúdos, tá? Até a forma aí da legislação, a forma como foram abordados os conteúdos foram voltados aí para as neurociências, tá? De acordo com as neurociências. Então, agradeço aí a participação de todos. Quem gostou da aula pode comprar o nosso curso. Quem está já no nosso curso, bons estudos. Vamos lá.